O maior mago de suporte deixou seu grupo porque não o pagavam bem e formou um novo grupo com suas 3 belas alunas. Em um mundo onde os poderes do Senhor Demônio adormecido criaram masmorras em todo o mundo, Thunderpike está em um grupo de alta categoria que transmite suas incursões em masmorras para o mundo inteiro. Eles têm um cavaleiro, um guerreiro, uma bruxa, uma sacerdotisa e um mago em seu grupo, e combinando suas habilidades únicas, conseguem derrotar monstros poderosos com facilidade. Eles são extremamente populares porque têm alguns aventureiros fortes, e o trabalho em equipe os coloca acima de qualquer outro grupo. No entanto, nem tudo vai bem com o trabalho em equipe deles quando estão fora da masmorra. Yuki, um mago de apoio de Rank B, diz aos membros de sua equipe que vai deixar o Thunderpike. O líder da equipe, Simon, pergunta-lhe os motivos, e Yuki menciona a diferença salarial entre ele e os outros membros do grupo. Todos dizem para ele parar de ser um chorão pipô, porque eles o pagam de forma justa por sua contribuição. Eles dizem que ele nem participa da luta e apenas fica na retaguarda gastando seus itens e pergaminhos. Yuki desabafa com eles perguntando se não valorizam seu trabalho de forma alguma, pois ele está constantemente apoiando todos eles o tempo todo. Eles apenas zombam dele, dizendo que ele é inútil e que deveria estar grato por eles permitirem que um perdedor de classe B ficasse no grupo. Eles afirmam que ficarão bem sem o pequeno suporte dele, e isso é a gota d'água. Yuki termina sua bebida e então declara que vai sair do grupo para sempre, e que eles podem enfiar a etiqueta de classe O onde quiserem. No dia seguinte, Yuki vai à Guilda dos Aventureiros para se registrar como desempregado. Assim que ele termina de preencher o formulário e o entrega para a recepcionista, uma ruiva de repente salta nele e o abraça fortemente. Ela o chama de professor e quando Yuki a vê, ele a reconhece como Marina, uma maga espadachim que ele orientou antes dela fazer seu teste de aventureira. Marina agradece a Yuki por tê-la ajudado antes, e ele pergunta como estão as coisas para ela. Ela lhe diz que tudo está indo bem, e então descobre que ele está no mercado de trabalho agora. Marina fica muito animada ao ouvir isso, e essa vadia atrevida imediatamente pede a Yuki para se juntar ao grupo deles. Yuki vai se encontrar com os membros do grupo dela, que também eram seus alunos junto com Marina. A Elfa Ranger Silk e a sacerdotisa Rain ficam felizes ao saber que Yuki está interessado em se juntar ao grupo deles, mas perguntam se ele está bem em se juntar a um grupo de Rank D que está apenas começando sua carreira. Yuki lhes diz que está bem com isso porque a correria de uma festa de alto escalão não é mais para ele. Ele diz que para missões difíceis e masmorras, ele costumava investir muito dinheiro em itens consumíveis, então não ganhava muito, mas com missões de nível D, ele poderá economizar bastante. Com isso, Yuki junta-se oficialmente ao grupo e descobre que as garotas estavam planejando completar uma missão para minerar algum minério de ferro mágico hoje. Eles vão para a masmorra para minerar o minério mágico e Yuki sente nostalgia ao lembrar de como sua jornada começou. Ele diz às garotas que elas podem encontrar facilmente o minério mágico no 6º andar da masmorra, mas elas dizem que têm medo de lutar contra o monstro-chefe no 5º andar, então vão passar. Yuki sugere que elas podem tentar procurar o minério no 4º andar primeiro, e eles entram na masmorra. Marina trouxe o bastão de caminhada do avô para procurar armadilhas, mas isso está desacelerando o ritmo deles, então Yuki decide assumir a liderança. Ele mostra às meninas uma lanterna mágica que pode detectar facilmente qualquer armadilha de baixo nível, e por causa disso, exploram rapidamente o calabouço. Yuki começa a lembrar de como esta foi a primeira masmorra que ele visitou junto com seu antigo grupo Thunderpike há 5 anos, e seu guerreiro foi gravemente ferido pelas armadilhas. De repente, ele sente um monstro e diz às meninas para se prepararem para lutar. Eles chegam a uma sala, onde macacos lobo os esperam. Silk derruba um deles rapidamente, aí então Marina avança para lidar com os outros dois. Yuki lança magia de encantamento físico nela para melhorar muito suas habilidades, e então prende os monstros para detê-los. Marina corta facilmente os 2 monstros e fica chocada ao perceber como foi fácil com a magia de Yuki. Ele diz a ela que lançou 3 tipos de feitiços de encantamento nela de uma só vez, e todos ficam impressionados porque fazer 3 feitiços ao mesmo tempo requer muita habilidade. Logo, eles chegam à entrada do 2º andar e após verificar seu equipamento e resistência, eles descem as escadas. De repente, um grupo de zumbis mineiros os ataca, e é a vez de Rain lidar com eles. Silk e Marina tentam lutar contra os zumbis para ganhar tempo para ela terminar sua invocação, e Yuki lança um feitiço de proteção em todos para que os zumbis não consigam nem se aproximar. Isso dá a Rain tempo suficiente para completar seu feitiço, e ela afasta todos os zumbis com sua magia sagrada. Todos começam a elogiá-la, e Yuki comenta que usar magia sagrada em tal escala custa muito mana. Ele usa uma habilidade chamada Refresh Mana em Rain para recarregar suas reservas de mana, e ela fica admirada ao saber que Yuki pode usá-la. Ela diz aos amigos que é um feitiço raro que apenas magos vermelhos como Yuki podem usar, e que só com este feitiço alguém pode ser admitido instantaneamente em uma festa de classe A.
Todos ficam impressionados, e Yuki tenta parecer humilde dizendo que não é nada especial. Eles caminham à frente, e ele continua derramando água benta no chão para que os zumbis não os ataquem após serem revividos. Silk acha que isso vai ser realmente caro, e eles não têm verba para isso, mas Yuki diz para ela relaxar porque ele mesmo preparou a água benta. Isso choca Rain porque Yuki nem é um sacerdote, mas ele responde que pode usar as cinzas purificadas dos zumbis para fazer água benta usando alquimia. Logo eles chegam ao quarto andar e Yuki diz que podem encontrar um minério mágico neste andar. Mas antes de avançarem mais, ele quer que todos recuperem suas energias comendo algo. Para isso, ele tira um fogão completo de sua bolsa mágica, o que deixa as garotas animadas. Yuki diz a elas que se trabalharem duro, podem comprar suas próprias bolsas mágicas algum dia. Ele começa a cozinhar ovo e bacon para eles, e então tira uma panela mágica que cria sopa de frutos do mar magicamente. A dona de casa dentro de Rain fica mais animada do que a própria sopa ao ver uma panela que cozinha sozinha. E Yuki diz que a encontrou em uma masmorra de alto nível e que custou muito para ser reparada. Depois disso, eles começam a comer, e Silk percebe que a comida tem mana extra. Yuki diz a ela que cozinhar é basicamente alquimia, e ele colocou esforço extra para fortalecê-los na mineração do minério mais tarde. Logo eles encontram um lagarto de pedra gigante que tem minérios nas costas. Yuki o desacelera com sua magia, e então Marina usa seu ataque supremo para matá-lo. Ela fica realmente exausta por usar seu supremo apenas uma vez, mas Yuki reabastece sua mana e diz para ela continuar praticando a habilidade. Depois disso, eles começam a minerar o minério nas costas do monstro derrotado, mas precisam de mais. E Yuki sugere que eles vão para o quinto andar e derrotem o chefe para conseguir o que desejam. As meninas estão com medo porque o chefe é um monstro difícil, mas Yuki diz a elas que usará todo o seu poder para ajudá-las. Assim que chegam à sala do chefe no quinto andar, Yuki diz às garotas que lutará sozinho para mostrar suas habilidades. Ele então pega um artefato de câmera flutuante para gravar a jogabilidade da luta contra o chefe. E Marina sugere que deveriam transmitir ao vivo, pois será divertido. Yuki decide fazer YOLO, mas então ele pergunta às meninas o nome do grupo para dizer na transmissão. Elas dizem nervosamente que ainda não pensaram em um nome, mas então Marina sugere o nome Trevo na hora. Ela diz que as três meninas são as folhas comuns do trevo, e Yuki é a quarta e a folha da sorte. Todos gostam do nome, e então Yuki pergunta às meninas se elas também querem participar da primeira transmissão ao vivo do grupo. Elas estão bem apenas assistindo. Então Yuki se encanta e ativa o modo de transmissão ao vivo na câmera. Depois disso, ele abre a porta para a sala do chefe e entra para ver o enorme e feio caranguejo de aço. O caranguejo o ataca instantaneamente, mas Yuki escapa das suas garras e então usa 5 feitiços desabilitantes para cegá-lo, envenená-lo e paralisá-lo. O caranguejo tenta atacar indiscriminadamente, mas Yuki apenas usa magia de gravidade para esmagá-lo instantaneamente. Ele encerra a transmissão ao vivo com isso, e Marina imediatamente o abraça, quase quebrando seus ossos no processo. Yuki então coloca o caranguejo em sua bolsa mágica, e eles abrem o baú de tesouro que apareceu após derrotar o chefe para encontrar uma tonelada de tesouros e minério mágico. Depois disso, Yuki e seu grupo voltam para a cidade em uma carruagem. Ele age educadamente e pergunta às garotas como elas avaliam o novo membro do grupo em uma escala de 1 a 10. Todas as garotas estão realmente impressionadas com suas habilidades gerais na masmorra, mas Yuki acha que elas ficariam desconfortáveis ao ver alguém mais velho do que elas se tornar repentinamente um membro do grupo. As meninas dizem a ele que não é nada disso, e de repente, Silk tem uma ideia brilhante. Ela diz a Yuki que ele deveria se tornar o líder do grupo, porque ele é o mais experiente e poderoso entre eles. Yuki fica embaraçado porque não acha certo um recém-chegado se tornar o líder, mas as outras meninas concordam, dizendo que o grupo foi oficialmente formado quando decidiram nomeá-lo Clover, e isso faz de Yuki um membro fundador. Quando as garotas continuam pressionando, Yuki finalmente cede e concorda em se tornar o líder do grupo, para que ele possa manter todos seguros. Por outro lado, seu antigo grupo, Thunder Pike, está tendo dificuldades na masmorra. Eles conseguiram um arqueiro para substituir Yuki, mas ele não consegue apoiá-los como Yuki fazia. Eles lutam contra uma matilha de lobos monstros, e até o recém-chegado faz uma crítica perguntando por que diabos eles vieram para uma masmorra de nível tão alto e são tão fracos. De repente, a bruxa é mordida por um lobo, e embora o líder do grupo consiga libertá-la, a sacerdotisa não tem mana suficiente para curá-la. O grupo decide recuar imediatamente e enquanto a bruxa está sangrando, a sacerdotisa ainda está esperando sua mana recarregar. Eles não têm poções de mana nem poções de cura, porque isso costumava ser responsabilidade do Yuki, e nenhum deles pensou em pegar após ele sair. O novato tem uma poção de cura, mas ele não a entrega tão facilmente porque esperava que uma equipe E-Rank tivesse uma melhor gestão. Enquanto isso, Yuki e seu grupo estão comemorando o sucesso da primeira missão. Enquanto bebem, Yuki diz a eles que a recompensa da missão não foi nada especial, mas que ganhou muito dinheiro vendendo o cadáver do caranguejo de aço.
Ele pergunta às garotas sobre a divisão do dinheiro entre eles, e Silk lhe diz que colocam tudo no fundo do grupo e usam um sistema de mesada para comprar coisas necessárias. Ela explica que estão economizando dinheiro para comprar uma casa própria algum dia, e Yuki gosta da ideia. Ao mesmo tempo, seu antigo grupo está na mesma estalagem, reclamando e queixando-se sobre o fracasso de hoje. Eles colocam toda a culpa no novato, dizendo que ele deveria ter se preparado melhor para ajudá-los. O arqueiro fica irritado por estarem tratando-o como um garoto de recados e diz que nunca imaginou que a famosa equipe Arang seria um bando de mariquinhas que nem conseguem limpar a própria bunda. Ele lhes diz que está saindo do grupo imediatamente, e Yuki se vira a tempo de ver isso. Ele não quer dar atenção ao seu antigo grupo, então diz às garotas que após cada missão bem sucedida, eles levarão 2 dias para descansar e se recuperar. Ele diz que irá reabastecer os itens úteis nesse meio tempo, e que podem partir para outra missão no 3º dia. De repente, a pousada começa a exibir o vídeo ao vivo de Yuki derrotando o caranguejo de aço que se tornou viral em meio-dia. Todos estão interessados em Yuki e seu grupo porque ele derrotou um monstro-chefe apenas com feitiços de enfraquecimento. No entanto, isso irrita seus antigos companheiros de equipe, que acham que Yuki está jogando na liga mais baixa para melhorar sua proporção de eliminações por morte. Acontece que eles não são as únicas pessoas com inveja de Yuki, pois um nobre gordo e feio também o está amaldiçoando de longe. Enfim, 3 dias depois, Yuki chega à guilda para escolher uma missão que seja fácil o suficiente para as garotas, mas que também ofereça uma boa recompensa. E a recepcionista lhe sugere uma missão de classificação C para obter pedras mágicas de uma cachoeira. Ela diz que deveria ser uma missão de classificação D, mas alguns monstros estranhos estão vagando pela região recentemente, então se tornou mais difícil. Enquanto Yuki está no meio de pensar sobre isso, as garotas chegam correndo e concordam em aceitar a missão sem nem perguntar sobre ela. Só depois que a recepcionista sai para registrar a missão, Yuki tem a chance de explicar que eles podem ter que enfrentar um monstro durante a missão. As meninas ainda decidem aceitar a missão para ganhar mais pontos e dinheiro. Yuki diz para elas se prepararem e encontrá-lo em 30 minutos, e então a recepcionista aparece com o recibo da missão. Ela diz a Yuki para transmitir ao vivo suas lutas durante a missão, porque ele se tornou uma pequena celebridade após sua última transmissão ao vivo. Ele sai da guilda com isso e imediatamente sente que alguém o está seguindo. Ele leva o perseguidor para um beco sombrio e acaba sendo o nobre feio e ciumento. Yuki pergunta se ele tem algum negócio com ele, e o nobre puxa sua espada, dizendo-lhe para deixar Clover imediatamente. Yuki usa um feitiço de armadilha nele discretamente, e então pergunta ao gorducho se ele perdeu o juízo por dizer ao líder do grupo para abandoná-lo. O gordo lhe diz que encontrou as garotas primeiro, e que se juntará ao grupo delas para se tornar seu Sugar Daddy. Mas Yuki acha que ele é apenas um viciado que consumiu muitos cogumelos mágicos hoje. Ele se recusa a deixar o grupo e se afasta, e quando o nobre tenta atacá-lo, tropeça no feitiço de armadilha e desmaia. Assim que Yuki se junta às garotas para ir na missão, elas lhe dizem que o gordo incel havia se aproximado delas alguns dias antes e ofereceu-se para entrar no grupo como se estivesse ajudando. No entanto, suas habilidades eram medianas e decidiram ignorá-lo, já que ele não aceitava um não como resposta. Yuki também acha que o cara deve ser burro se pode sacar sua espada tão casualmente nas ruas, e decide denunciá-lo à guilda assim que voltarem. Depois disso, Yuki levanta o assunto da missão deles e diz que, embora a missão seja bem simples, eles podem ter que lidar com algum tipo de monstro selvagem. As garotas dizem a ele que estiveram na área há cerca de 2 meses, mas não enfrentaram nenhum monstro na época, e também não havia animais comuns por perto. A segunda parte preocupa Yuki, e ele diz que a única razão para todos os animais fugirem da floresta é devido a um monstro forte. Ele diz às garotas que o monstro estava presente na floresta naquela época também, mas elas tiveram sorte de não o encontrar. Ele diz que assim que chegarem à floresta, ele começará a gravar tudo, e se encontrarem o monstro, ele fará uma transmissão ao vivo. Será melhor se eles ganharem, mas se perderem e tiverem que fugir, ele quer que o vídeo esteja ao vivo para que a guilda possa vê-los e enviar ajuda a tempo. Logo, eles chegam à floresta e Yuki começa a gravar enquanto entram. Ele anda no fim do grupo porque as bestas selvagens atacam qualquer grupo por trás, e diz às garotas para não se preocuparem com ele porque está usando uma armadura especial de feiticeiro que lhe dá estatísticas de defesa muito altas. Eles chegam à cachoeira em breve, mas então Yuki sente algo e liga imediatamente o modo de transmissão ao vivo. Apenas um segundo depois, o monstro que aterroriza a floresta aparece, e para o horror de Yuki é um monstro de alto escalão chamado Zarnag, que é encontrado no nível mais profundo de masmorras de alto escalão. Todos entram em pânico ao ouvir isso, e Yuki se coloca na frente das garotas. Ele diz a elas que precisam escapar imediatamente porque morrerão se lutarem contra o Zarnag. Ele decide ficar para trás e pará-lo até que as garotas cheguem em segurança e a guilda envie reforços. Mas de repente, Marina saca sua espada, dizendo a Yuki que não o deixará para trás.
Seda e Chuva também concordam com ela e começam a usar suas habilidades para desacelerar o monstro para que possam matá-lo. Yuki não tem escolha a não ser deixá-los participar da ação, então ele primeiro encanta suas habilidades físicas. Marina avança para parar o monstro enquanto Rain recita seu feitiço, mas ela é afastada com um golpe. Yuki tenta atordoar o monstro com magia de relâmpago e então lança vários enfraquecimentos nele, mas apesar disso, ele não parece desacelerar. Yuki percebe que é um monstro especial e pede a Marina para ganhar tempo para ele, para que possa usar um feitiço muito poderoso. Marina começa a lutar contra o monstro, e então Silk chama as Dríades da floresta para ajudar e prende o monstro com cipós. Enquanto as duas garotas fazem o melhor para atrasar o monstro, Yuki termina de entoar seu feitiço de nível 5, Flecha Prismática. Ele diz a Marina para recuar antes de disparar no monstro com poder devastador. Quando a flecha prismática acerta o monstro, ele geme de dor, mas nada mais acontece. Yuki pensa que não causou nenhum dano, mas quando o monstro avança em direção a eles, um líquido preto começa a sair de todos os seus buracos. O monstro parece enfraquecido pelo ataque dele, mas ainda está forte o suficiente para atacá-los. Então Rain decide finalizá-lo com um poderoso ataque mágico. Ela usa o feitiço de nível 5, Thunderbolt, para atingir o monstro, mas apesar disso, ele não cai. No entanto, Yuki percebe que o monstro ficou atordoado pelos fortes ataques que recebeu, e esta é a chance perfeita para finalizá-lo. Ele diz a Marina para ir em frente e matar o monstro, e ela avança em direção a ele, ativando sua habilidade suprema no momento em que Yuki encanta sua espada para acertar um golpe crítico. A cabeça do monstro cai no rio enquanto o céu se abre, liberando uma fonte de sangue. Todos ficam aliviados com isso. E então Yuki se lembra que estava transmitindo essa luta ao vivo. Ele agradece a todos os espectadores por assistirem à luta até o fim e, em seguida, encerra a transmissão. O vídeo se torna um sucesso instantâneo na cidade, e a popularidade do Clover Party aumenta ainda mais, mas o líder do antigo grupo de Yuki está furioso por causa disso. Enquanto isso, Yuki está se sentindo tonto por ter usado muita mana na luta anterior. Atrás dele, as garotas estão conversando animadamente sobre a luta, e Yuki acha que esse vídeo dará um grande impulso em suas carreiras. Ele se aproxima delas, parabenizando-as pela missão bem-sucedida, mas acrescenta que vai castigá-las por não terem obedecido suas ordens mais cedo. As garotas o confrontam, dizendo que também vão dar uma bronca nele porque ele estava planejando se sacrificar agora há pouco, e elas não teriam permitido que isso acontecesse de jeito nenhum. Yuki percebe que esta é uma luta de 1 contra 3 e que não pode vencer contra as garotas, então diz que irão revisar os erros que cometeram mais tarde. Logo, eles chegam ao lago onde deveriam completar a missão, mas as garotas ficam com vontade de nadar. Yuki diz a elas para darem um mergulho enquanto ele monta o acampamento. Ao ouvir as garotas se divertindo na água, ele se lembra de como estava treinando-as para serem aventureiras apenas 6 meses atrás. Ele continuava a lhes contar sobre as maneiras em que podiam melhorar a si mesmos e seu grupo, mas sempre teve a sensação de que formariam uma ótima equipe. Ele ainda está surpreso com o fato de ter acabado no mesmo grupo que elas, e pensa que a vida é muito... Alguns dias depois, Yuki e as garotas são convocados pelo mestre da guilda, e as garotas estão ansiosas com a reunião. Yuki acredita que o mestre da guilda quer falar sobre o monstro de alto nível que eles derrotaram na floresta, porque uma missão perigosa como essa não deveria ter sido dada a um grupo de classificação D como eles. Ele acha que normalmente, qualquer mestre de guilda os elogiaria, mas ele sabe que o velho encarregado deste lugar não é normal. Nesse momento, o mestre da guilda Benwood chega lá e imediatamente confronta Yuki, dizendo que ele realmente fez algo problemático desta vez. Yuki diz a ele que não é culpa dele, e Benwood pergunta severamente que ele conte as coisas que não mencionou no relatório. O tom dele assusta as garotas, e Yuki grita com o velho por intimidá-las. No entanto, era isso que o mestre da guilda estava esperando, e ele diz a Yuki que ele deveria ter parado de falar educadamente antes se queria que ele parasse de agir de forma assustadora. Benwood então se senta e diz a todos para se sentarem também. Ele pede a Yuki para responder a sua pergunta agora e dizer o que pensa sobre o monstro que encontrou na floresta. Yuki lhe diz que os sinais apontam para um transbordamento, mas não aquele que você encontrará em cada anime. Benwood fica preocupado ao ouvir isso, e pede à recepcionista que gere uma missão de investigação. Enquanto isso, Marina pergunta a Yuki sobre o Overflow, e ele explica que acontece quando um catalisador faz monstros saírem das masmorras. Se as coisas piorarem, pode levar a uma debandada em que um enorme exército de monstros destrói tudo em seu caminho. As garotas ficam preocupadas ao ouvir isso, mas Benwood diz a elas que a guilda cuidará da investigação. Ele então se inclina para os 4 e pede desculpas por colocá-los em perigo. As garotas ficam surpresas com isso, e dizem que estavam bem porque Yuki estava com elas. O velho diz que assistiu à transmissão e acha que eles são bastante habilidosos também, por isso vai promovê-los para o rank C.
As garotas ficam encantadas ao ouvir isso, e então Benwood se volta para Yuki para lhe dar mais uma boa notícia. Ele está sendo promovido para uma patente porque o feitiço flecha prismática que usou durante a luta é um novo feitiço que ele criou, e todos os oficiais da guilda acreditam que ele deve ser promovido. Yuki não consegue nem processar o que está acontecendo, mas Benwood traz os documentos de promoção e diz para ele assinar. Mais tarde, Yuki e as garotas vão para a pousada da guilda para celebrar sua promoção. Yuki entrega o lucro da missão para Silk, que descobre que a quantia é muito maior do que esperava. Ela empilha as moedas de ouro para contá-las, e no fundo da bolsa, Benwood deixou uma moeda de platina como pedido de desculpas. As garotas estão animadas ao ver a moeda de platina, e então Silk diz que após adicionar o lucro de hoje, elas têm dinheiro suficiente para comprar a própria base. Eles começam a beber e comer para comemorar essa ocasião especial, e então Rain pergunta a Yuki sobre seu sonho como aventureiro. Ele diz a ela que sonha em desafiar o último andar da masmorra chamada Escuridão Infinita, e isso faz as garotas cuspirem suas bebidas porque dizem que essa masmorra é ridiculamente perigosa. Yuki diz que é verdade porque o andar final da masmorra abriga o portão do abismo que leva ao submundo. Ele diz que não tem nenhum plano de atravessar o portão do abismo, mas quer vê-lo com seus próprios olhos. Ele conta às garotas sobre seu tio, que foi um grande aventureiro, e desafiou o andar final da masmorra da Escuridão Infinita e viu o portão. Mesmo que não tenha conseguido limpar o andar final, suas histórias inspiraram Yuki a tentar algum dia. Marina gosta da ideia e diz a Yuki que eles deveriam ir à masmorra em breve e transmitir ao vivo a luta deles. Mas ele diz que não é tão fácil. Primeiro, eles precisam estar em uma parte de classificação. E além disso, precisam de permissão do governo para sequer entrar na masmorra. As garotas se animam ao ouvir isso e prometem a Yuki que ficarão mais fortes para que um dia possam desafiar a perigosa masmorra juntos. Em breve, o Clover Party embarca em outra missão, e eles transmitem suas lutas ao vivo como sempre. Enquanto Marina luta na linha de frente, Yuki a guia e protege todos com barreiras mágicas. Silk usa as vinhas para amarrar o monstro, e depois Rain o ataca com um poderoso feitiço de raio. Para finalizar, Yuki usa um pergaminho mágico para lançar uma magia de pedra no monstro, matando-o. A transmissão ao vivo é bem recebida pelo público, mas não pela antiga equipe de Yuki, Thunder Pike. Eles estão com ciúmes do sucesso de Yuki, mas mais do que isso, estão preocupados com a própria queda. Eles culpam tudo nos novos membros que se juntam ao grupo deles, chamando-os de inúteis. Além disso, a feiticeira do grupo tem evitado sair com eles ultimamente depois de ter se machucado e está começando a ficar para trás quando eles vão em missões. Eles acham que talvez devam convencer Yuki a voltar para o grupo deles, porque quando ele estava com eles, não falhavam miseravelmente em suas missões. Eles pensam que deveriam cortar o pagamento da garota maga porque ela está se tornando inútil e dar um pouco mais de dinheiro para Yuki para que ele não tenha problema em retornar ao grupo deles. Enquanto isso, Yuki e as garotas retornam à cidade de sua missão e ficam chocados ao ver o líder de Thunder Pike, Simon, esperando por eles na porta. Yuki fica surpreso ao vê-lo e diz às garotas para irem informar a recepcionista enquanto ele lida com isso. As garotas entram silenciosamente, e então Yuki pergunta a Simon o que diabos ele quer. Simon o convida para conversar tomando uma bebida, mas Yuki recusa, dizendo que está cansado por causa da missão. Ele começa a entrar, mas Simon o impede, dizendo para ele voltar para Thunder Pike. Marina e os outros estão ouvindo ansiosamente essa conversa do outro lado da porta e ficam preocupados quando Simon lembra Yuki sobre a sua amizade de longa data e o sonho de desafiar o portão do abismo juntos. Ele diz que Yuki precisará estar em um grupo de Orank para sequer tentar isso, e é por isso que ele deveria voltar a se juntar a Thunder Pike. No entanto, Yuki afasta a mão dele, dizendo que é o líder do Team Clover e não vai abandoná-los. Isso deixa Simon irritado, e ele tenta manipular Yuki para assumir a culpa pelo fracasso do Thunder Pike depois que ele saiu. No entanto, Yuki diz a ele para crescer e lidar com seus problemas como um adulto. Ele entra no edifício da guilda com Simon gritando que ele se arrependerá, e essa confusão chama a atenção do gordo feio que tentou atacar Yuki no passado. Enquanto isso, Simon percebe que as garotas estão muito ansiosas com a conversa, e quando ele garante a elas que não vai deixar o grupo, Marina o abraça tão forte que ele sente seus ossos estalarem. De alguma forma, ele consegue afastá-la, e então eles vão beber juntos. Logo depois, eles recebem uma missão de uma loja de armaduras popular chamada Earthies. Yuki diz a eles que a loja está lançando um novo tema focado em mulheres aventureiras, e como o grupo deles é composto por 75% de mulheres, decidiram escolhê-las como as garotas propaganda. As 3 garotas receberão armaduras de alta qualidade da loja, e a loja poderá usar o vídeo delas limpando masmorras para se promover. As garotas ficam surpresas ao ouvir essa boa notícia e descobrem que vão receber a armadura de graça, e além disso também serão pagas por completar a missão. Elas ficam muito animadas ao ouvir isso, e logo seu grupo vai para a cidade onde a loja Earthies está situada.
Enquanto Yuki espera no mercado, pensando na vez que veio a esta cidade com seu grupo anterior, as garotas conseguem seus novos equipamentos. Elas logo vêm correndo para mostrar a nova aparência a Yuki, e ele começa a sentir seu sangue fluir para a terceira perna. Ele então lhes diz que em vez de transmitir ao vivo sua luta, desta vez eles terão que entregar a gravação para Arthas conforme a missão. Ele começa a gravar e então seu grupo entra na masmorra. Yuki diz às garotas que esta masmorra tem apenas 4 andares, mas seu andar mais baixo possui o portão para uma masmorra maior, e o objetivo da missão é chegar à segunda masmorra. Eles chegam a um espaço aberto dentro da masmorra, e Yuki pega uma pedra e a joga para mostrar às garotas que uma distorção no espaço não permite que ninguém tome atalhos aqui. Ele pede que tenham cuidado para não caírem das escadas. Enquanto Marina e Silk concordam com ele imediatamente, Rain parece estar chateada com Yuki, e ele nem sabe o que fez de errado. Marina e Silk dizem a ele que ele não prestou atenção suficiente em Rain antes porque ela é plana como a Terra, e Yuki imediatamente nota a nova fita em seu cabelo. Ele diz a Rain que ela parece fofa porque sua fita combina com a cor do cabelo, e essa carente fica envergonhada e imediatamente o abraça. Com isso, eles descem para o próximo andar da masmorra, e Yuki logo detecta uma armadilha usando sua lanterna mágica. Ele cutuca a armadilha com a bengala de sua avó e, de repente, lanças surgem de todas as 4 paredes. Eles passam pelo espaço entre as lanças e logo encontram o primeiro monstro da masmorra. É um grupo de orcs, e Silk puxa furiosamente seu arco porque elfos odeiam orcs como cristãos odeiam gays. Yuki diz para ela se acalmar porque sua raiva pode quebrar a formação deles, mas a assegura que eles vão exterminar completamente esses monstros feios. Ele avalia que os orcs parecem soldados de baixo nível, mas estão mais organizados do que esperava. Ele diz a Rain para carregar um ataque mágico poderoso para atingir todos de uma vez, e depois diz às outras 2 garotas para se prepararem para terminar os que sobrarem. Yuki lança magia de encantamento em todos e então Rain dispara um poderoso ataque de fogo neles, queimando os orcs. Em seguida, Yuki usa um pergaminho mágico para esmagá-los com pedras pesadas e Silk o apoia atirando nos orcs. Eles conseguem derrubar 2 deles e os 2 orcs restantes avançam em sua direção. Yuki usa um debuff de paralisia para desacelerá-los e então Marina avança, usando seu movimento supremo para derrotar um orc. Silk atira no outro orc para mantê-lo ocupado, e então Marina o ataca também, abrindo sua cabeça com um golpe. Yuki vai até os orcs mortos para coletar suas pedras mágicas e pergunta a Silk se ela se acalmou agora. Ela pede desculpas por ficar tensa ao ver os orcs, mas Yuki entende que isso faz parte do DNA dela como elfa. Silk fica feliz ao ouvir isso, e nesse momento Marina chega com um pergaminho danificado que encontrou com um dos orcs. Yuki descobre que é um artefato que pode revelar habilidades ocultas de um aventureiro. Ele diz que não podem usá-lo agora porque está danificado, mas ele pode consertá-lo com suas habilidades de alquimia. Ele diz às garotas que uma delas pode usar em vez de vendê-lo porque isso vai aprimorar seus talentos e talvez até desbloquear uma nova classe de trabalho. Tanto Silk quanto Rain dizem a ele que deveria deixar Marina usá-lo, já que ela tem apenas uma classe de trabalho. Enquanto Marina está sonhando acordada sobre qual trabalho vai conseguir, um baú de tesouro aparece de repente diante deles como recompensa por derrotar os orcs. Mais tarde, enquanto fazem uma pausa para o almoço, descobrem que o baú do tesouro tinha uma bolsa mágica dentro e todos decidem dar para Rain, porque apoiadoras como ela precisam mais. Após isso, eles seguem para o 4º andar da masmorra, e Yuki diz às garotas que a entrada para a segunda masmorra costumava ser guardada por um monstro-chefe, mas já faz muitos anos desde que um foi visto pela última vez. As garotas perguntam mais sobre o monstro-chefe, e ele lhes conta sobre o Shadow Stalker, um monstro que parecia ser feito de pura escuridão. Marina avista algo exatamente assim à distância e pergunta a Yuki se ele está falando sobre aquilo, e ele fica surpreso ao ver que há um verdadeiro Shadow Stalker na masmorra. Ele foca sua câmera nele, porque Shadow Stalkers são realmente raros de encontrar. Ele acha que o Shadow Stalker não os alcançará rapidamente porque ninguém pode simplesmente pular de um andar mais alto, mas o monstro-chefe decide provar que ele é diferente. Ele pula e quebra a barreira invisível que impede qualquer coisa de pegar um atalho. Yuki entra em pânico e percebe que não tem outra escolha a não ser lutar. Ele imediatamente pega um pergaminho para lançar múltiplos encantamentos nas garotas, mas o monstro-chefe envia uma onda sombria em direção a Marina, quebrando sua barreira e a derrubando. Enquanto Rain a cura, Yuki e Silk enfrentam o perseguidor das sombras. Yuki avança contra ele, e quando o monstro destrói sua barreira, ele entende que pode destruir escudos mágicos. Ele usa um feitiço de ilusão para distrair o monstro-chefe com um clone enquanto alcança suas costas e então coloca 3 encantamentos ofensivos em sua espada para atacar.
No entanto, assim que ele está prestes a atingir o monstro-chefe, ele usa um feitiço de maldição para congelar completamente seu corpo. Yuki percebe que este monstro é realmente forte e inteligente, e eles não têm como vencê-lo. Ele quer dizer às garotas para fugirem, mas seu corpo está congelado, e ele não pode sequer pronunciar uma palavra. As meninas entram em pânico ao ver seu líder ser derrubado, e então o perseguidor sombrio envia uma tempestade sombria em direção a elas. Rain bloqueia com um escudo sagrado, e então Silk invoca vinhas fortes para atacar o monstro-chefe. Ele desvia de tudo, e então ataca Silk por trás, enquanto Rain está ocupada tentando reviver Yuki. Felizmente, Marina está de volta à ação. Silk assume o comando na ausência de Yuki e diz a Rain para encantar a espada de Marina com elemento sagrado. Rain faz isso e Marina tenta atacar o monstro-chefe de perto, mas ele continua a desviar de tudo. Rain usa um feitiço de amplo alcance para atacá-lo, mas o chefe desaparece e então aparece perto de Marina e Rain, ferindo-as com suas garras afiadas. Em seguida, ele usa magia poderosa para disparar raios de magia negra contra as garotas de todos os lados. Mas, quando toda a esperança parece perdida, Yuki recobra os sentidos e usa um pergaminho que cria um escudo sagrado ao redor delas. Ele joga fora o artefato de alto nível que o protegia de danos letais e diz ao perseguidor das sombras que ele pagará por machucar suas garotas. Ele imediatamente lança 1000 círculos de armadilha no chão e por mais que o monstro tente, ele não consegue evitá-los todos. Ele continua escorregando e então Yuki usa todos os feitiços de enfraquecimento que conhece para debilitá-lo. Em seguida, ele usa um feitiço de cura para deixar todas as garotas em plena forma. Em seguida, Silk usa um feitiço de 4º nível para prender o monstro-chefe em cipós fortes, e em seguida, produz espinhos afiados para perfurá-lo completamente. Depois disso, Marina ataca com seu golpe final, e finalmente Rain lança a magia de purificação para exorcizar o monstro feito de escuridão. A luta acaba com isso, e Marina imediatamente corre para abraçar Yuki e esmagar suas costelas. Depois disso, Yuki pergunta a Rain o que ela aprendeu sobre o perseguidor das sombras com essa luta. E ela revela que ele era um zumbi com uma mana incrivelmente densa que não deveria ser possível naturalmente. Ela acredita que este é um claro sinal de um transbordamento, e todos ficam preocupados. Marina e Silk sugerem que deveriam começar uma transmissão ao vivo para informar a todos sobre isso, mas Yuki é contra. Ele diz que estão usando uma armadura que ainda não foi divulgada publicamente, então, se revelarem sem a permissão do cliente, seria problemático. Ele acha que eles devem apenas chegar ao 2º calabouço e completar a missão para informar a guilda sobre isso rapidamente. Ele começa a seguir em frente, mas Rain o impede e cura o ferimento no rosto dele antes de continuarem a missão. Eles logo chegam ao portão do 2º calabouço e terminam sua missão ao tocá-lo. Mais tarde eles retornam à cidade e Yuki informa a guilda sobre a existência do Shadow Stalker. Ele sai para dizer às garotas que elas podem ser entrevistadas mais tarde, então elas ficarão nesta cidade por mais alguns dias. Elas ficam muito animadas ao ouvir isso, e dizem a Yuki que deveriam fazer turismo em seu tempo livre, e ele concorda prontamente. Do outro lado, o antigo grupo de Yuki, Thunderpike, está tendo dificuldade desde que ele saiu. Eles reclamam por comer comida seca porque quando Yuki estava com eles, podiam comer algo novo a cada vez por causa de seu pote mágico. Eles também não estão realmente cooperando bem entre si e deixando coisas importantes para a curandeira e a maga. Além disso, a maga está sendo tratada como uma garota errante, e todos dizem a ela para aprender algumas habilidades úteis, porque ela é muito fraca e não pode contribuir muito para a luta. Enfim, ela inicia a live antes do grupo entrar na masmorra, mas depois de algumas horas, eles retornam à guilda após falhar na missão. A recepcionista sorri ao dizer que eles têm falhado bastante recentemente e, se isso continuar, podem ser rebaixados. Isso enfurece Simon, mas a recepcionista mantém a posição comercial e diz para ele aceitar trabalhos mais fáceis para salvar o nome do grupo. Depois disso, eles começam a beber e comer, e a garota Magajane senta-se em uma mesa separada. O grande guerreiro está furioso porque a recepcionista falou sobre rebaixá-los, mas Simon diz que ela estava certa porque eles não podem aceitar missões de alto nível com apenas 4 pessoas. O curandeiro diz para ele encontrar outro membro para o grupo nesse caso, porque isso é trabalho dele como líder. Os três rapidamente chegam à conclusão de que precisam de Yuki de volta à equipe a todo custo, mas não sabem o que fazer para convencê-lo a voltar. Simon, sendo amigo de infância de Yuki, sabe que ele não retornará tão facilmente, e se eles querem atrair sua atenção, precisam de algo que o convença. Ele diz que se eles querem despertar o interesse de Yuki, precisarão desafiar a masmorra da escuridão infinita, pois esse tem sido o objetivo dele desde o início. Ele acredita que, se fizerem uma missão conjunta com outras equipes, podem atrair Yuki. Simon diz que só precisam fingir que são sérios a respeito disso, porque Yuki não conseguirá pensar direito ao ouvir a oferta para se juntar a eles. O guerreiro e o curandeiro concordam com ele, mas a maga Jamie está realmente decepcionada com o quanto seu grupo caiu.
Por outro lado, Yuki e suas garotas estão de volta à cidade após sua missão bem-sucedida. Enquanto passeiam pelo mercado, todos reconhecem as garotas porque elas estavam no vídeo publicitário lançado pela popular marca de armaduras Earthys, mas alguns homens ressentidos estão com ciúmes delas também. De qualquer forma, eles estão em uma missão para encontrar uma casa para alugar para o seu grupo. O corretor leva-os primeiro a uma casa nos subúrbios, mas Yuki a rejeita porque não parece muito segura para mulheres. Em seguida, o corretor os leva a outra casa, e todos acham que é melhor do que a anterior. Yuki pede ao corretor para mantê-la reservada para eles, e ele diz que tem uma última opção para mostrar. Ele os leva para a última casa, mas Yuki fica nervoso ao se aproximarem porque a base de Thunder Pike também está nesta região. Ao ouvir isso, todas as garotas decidem que nem precisam ver a terceira propriedade porque não querem um monte de idiotas como vizinhos. Com isso, eles compram a segunda casa e as coisas deles são levadas em breve também. Yuki pergunta às garotas se já decidiram sobre seus quartos porque deveriam arrumar suas coisas rapidamente, e elas dizem que estavam apenas pensando nisso. Silk pergunta a Yuki qual quarto ele quer, e ele fica confuso porque não estava planejando ficar com elas. Ele tenta dizer a elas que não é uma boa ideia porque ele é um homem, afinal de contas, mas as garotas riem desse incel que fica desconfortável só de pensar em compartilhar uma casa com 3 garotas. Marina diz a ele que essa é a base de festas delas, então todos devem ficar juntos, e ninguém se importará se ele acidentalmente entrar enquanto elas estão tomando banho ou ficando presas na máquina de lavar. Yuki diz a elas que não tem interesse em ver suas tolices e pede que mantenham as portas trancadas o tempo todo porque não devem confiar em nenhum homem, nem mesmo nele. Com isso, eles se instalam na nova casa e Yuki até compra uma televisão OLED de 64 polegadas para que possam assistir aos seus vídeos gravados em 4K. As garotas agradecem pelo presente e fazem um brinde para celebrar a compra de sua própria base. Assim que começam a beber, o olhar de Rain fica fixo na TV, e quando Yuki olha para a tela, ele vê seu antigo grupo declarando que vai enfrentar a masmorra da escuridão infinita. Haverá mais grupos de alto nível com eles na missão para investigar a masmorra, e até o reino lhes deu permissão para entrar. Yuki fica atordoado ao ouvir isso e suas garotas tentam confortá-lo. Ele diz a elas que não tem medo de perder nada, porque o masmorra estará lá mesmo depois desta missão. Ele diz que quer explorar o andar inferior da masmorra e chegar ao portão do abismo, mas agora ele quer fazer isso com suas garotas. Ele diz a elas que não precisam se preocupar com nada, porque um dia eles chegarão à masmorra e então farão uma transmissão ao vivo de sua maior aventura. Enquanto começam a comer e beber novamente, uma carta entra pela porta e Yuki descobre que é da guilda. Ele vai lá imediatamente e a recepcionista entrega-lhe uma carta convite de Thunder Pike, que deseja que ele se junte ao grupo para a exploração da masmorra Escuridão Infinita. Eles prometem torná-lo um membro permanente após a missão, mas Yuki não quer nada deles e pede à recepcionista que rejeite o convite em seu nome. Depois disso, Yuki e Rain vão fazer compras, mas Simon os encontra lá. Ele está furioso porque Yuki recusou o convite para se juntar ao grupo deles e pergunta se ele esqueceu seu sonho de explorar o calabouço. Yuki permanece calmo e diz que está orgulhoso de que seu antigo grupo vai explorar o calabouço mais difícil e deseja a ele tudo de bom. Simon perde a calma e diz que o plano deles precisa que ele esteja no grupo, mas Yuki recusa novamente. Simon tenta intimidá-lo gritando, mas Yuki diz para ele usar o cérebro pela primeira vez. Ele o lembra que enviar um convite para alguém que já está em um grupo é considerado má educação, e ele é livre para recusar qualquer convite. O Cavaleiro Idiota culpa Yuki por tudo que o grupo passou depois que ele saiu, mas isso foi a gota d'água. Yuki não aguenta mais e diz a ele que deixar o grupo foi a melhor decisão que já tomou. Ele começa a gritar com Simon, lembrando que ele jogou todas as tarefas que não envolviam luta em cima dele. Ele diz que o grupo teve tudo muito fácil porque ele estava fazendo todo o trabalho importante, mas nunca valorizaram sua contribuição. Simon fica surpreso com sua raiva, mas então Rain segura a mão de Yuki, acalmando-o. Simon tenta convencer Yuki a voltar, prometendo que desta vez as coisas serão diferentes, mas Yuki responde que já é tarde demais. Ele diz que vai ficar com seu grupo Clover, e o que quer que aconteça com Thunder Pike não lhe diz respeito. Yuki se afasta segurando a mão de Rain, e Simon o xinga, dizendo que eles vão conseguir mesmo sem ele. 2 semanas depois, Yuki é convocado pelo mestre da guilda, que lhe fala sobre as anomalias nas masmorras por toda a região, o que claramente sinaliza uma debandada. O mestre da guilda diz que até mesmo os estudiosos reais pensam o mesmo, e que a razão pela qual deram permissão para investigar a masmorra da escuridão infinita foi por causa disso. Yuki percebe que a situação é muito mais séria do que ele pensava, e então o mestre da guilda diz que tem uma missão para seu grupo. Ele quer que eles investiguem a masmorra da escuridão infinita, e Yuki imediatamente descarta a ideia porque é muito perigoso.
Ele diz que Thunder Pike e outros grupos de Rank A são fortes o suficiente para fazer a missão por conta própria, mas o mestre da guilda informa que 2 dos grupos, incluindo Thunder Pike, desistiram. Ele então entrega a Yuki um relatório sobre o único registro do calabouço da escuridão infinita, lembrando-o de seu sonho de chegar ao fundo do calabouço. O Guildmaster diz a ele que precisam de alguém tão habilidoso e engenhoso quanto ele para liderar essa investigação. O velho então dá a Yuki um pergaminho de saída, um item super raro que pode teleportar alguém para fora da masmorra. Yuki pergunta por que ele está tão insistente para que aceite a missão, e ele responde que Yuki é a única pessoa cujas informações ele pode confiar. Nesse momento, a recepcionista chega e entrega a carta oficial da missão do rei para Yuki. Ele percebe que será difícil recusar a missão agora e diz ao mestre da guilda que vai consultar os membros do seu grupo antes de dar uma resposta final. Assim que chega em casa, ele explica tudo para as garotas e diz que deveriam recusar o pedido porque é muito perigoso e não estão preparadas para isso. No entanto, as garotas acham que tem o equipamento mais recente e que, com um pouco de sorte, podem conseguir investigar a masmorra. Yuki ainda não está convencido porque tem medo de perdê-las, e Rain o abraça, pedindo-lhe para mostrar mais confiança nelas. As outras garotas também dizem para ele parar de hesitar e perseguir seus sonhos livremente, porque elas querem subir no mundo dos aventureiros com ele. As palavras deles dão confiança a Yuki, e ele vai ao escritório do mestre da guilda com as garotas e aceita a missão. Ele diz que talvez precisem de outro membro para preencher o papel de batedor, e o mestre da guilda diz que já providenciou isso. No sinal dele, a recepcionista aparece com uma garota gato nervosa, que se apresenta como Nin. Ela diz que é especializada como ninja e quer se juntar ao grupo deles para esta missão. Se você gostou deste vídeo, por favor, considere se inscrever e assista ao vídeo na sua tela a seguir. Bem pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte, se inscreva no canal e deixe o like. Obrigado por assistir e até a próxima.